E reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje, ou aquilo que é proposto para buscarmos a meditar, conversar, que trocar as nossas experiências, é justamente o tema, buscando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Logo, encontramos pessoas aqui e acolá que tentam discernir a sua vocação ou tentam compreender o que estão passando em determinados momentos da sua vida. Me faço recordar agora um amigo, ele já tinha, na época, né? Isso já faz mais de 15 anos, ele tinha lá por volta de uns 50 e poucos anos, hoje deve estar com uns 65, porque já faz uns 15 anos que eu encontrei com ele, e quando ele me fez essa pergunta, não sei o que fazer. Ele tinha 50 e poucos anos. Não sei se vou para o seminário, vou ser padre, vou casar, eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. E ele se questionava, pedia orações para um, orações para outro. Era uma confusão tremenda, porque ele não sabia qual era a vontade de Deus. Certo dia, estávamos nessa conversa e ele na mesma situação, na mesma tecla batendo, e por providência encontrei uma frase linda de Chiara Lubich. Ela diz simplesmente isso. Quando Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, todas as coisas encontram o seu lugar. Olha que coisa tremenda. Quando eu tenho a referência do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, quando Deus está no primeiro lugar, todas as coisas encontram o seu devido lugar. Buscar a nossa vocação, buscar um sentido para a nossa vida, buscar um sentido para o nosso trabalho, dar sentido àquilo que eu realizo, é ter em vista sempre Deus em primeiríssimo lugar. Porque quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, quando eu sei qual é a vontade de Deus, as coisas vão se clareando, as coisas vão se colocando na sua devida harmonia. Há um ditado popular que diz que Deus escreve certo em linhas tortas. O homem entorta essas linhas, eu entorto as linhas de Deus, Quero, com as minhas decisões, gero confusões interiores e muitas vezes fico perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Mas muitas vezes eu não quero ouvir a vontade de Deus, eu quero ouvir a minha vontade, eu quero ouvir aquilo que me apraz, aquilo que me satisfaz. E quando eu quero, de fato, saber a vontade de Deus, eu tenho que, em primeiríssimo lugar, na oração, mergulhar na palavra, mergulhar na Sagrada Escritura. Lembra da vocação de Samuel? Samuel já é um milagre de Deus, Primeiro livro de Samuel, você tem isso muito bem claro. Samuel é um presente dado por Deus porque escuta, ele atende à oração de sua mãe, Ana, que vai ao templo, rasga seu coração diante de Deus e ali Deus responde à sua súplica. Samuel, consagrado no templo, mora com o sacerdote Eli e uma determinada noite ele escuta alguém chamando Samuel, Samuel, Samuel. E ele prontamente vai até o sacerdote e diz, aqui estou, o que é que o senhor precisa, E ele, uma vez, duas vezes, até que então o sacerdote discerne dizendo, será que não é o Senhor que está te chamando? Por que não sou eu? E Samuel, ele atento à voz do Senhor, ele quando escuta Deus o chamando, vai e diz, aqui estou, o que queres? E a vontade de Deus vai se cumprindo na vida de Samuel. Vocação de Davi. Gente, é uma das vocações mais belas que eu acho lá no Antigo Testamento. A vocação de Davi, quando Deus vai escolher o novo rei de Israel, ele vai até a casa de Davi e lá vendo seus irmãos, o profeta, tentando encontrar aquele que Deus iria consagrar, ungir como rei de Israel, e ali vendo a aparência e discernindo que não era nenhum dos seus irmãos, pergunta, não tem mais ninguém nessa casa?
E o pai de Davi diz, tem sim, o mais novo, está lá no campo. E Davi, quando se apresenta, logo eles chegam a essa conclusão. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Olha que coisa tremenda. E Davi, mesmo sem compreender a vontade de Deus, ele vai se colocando cada vez mais dentro do plano de Deus, ele vai se abrindo cada vez mais no templo, na vontade de Deus, vai vencendo os seus gigantes, não só Golias, né? Mas os seus gigantes, as suas lutas interiores e exteriores. Davi vai encontrando a vontade de Deus, colocando Deus em primeiro plano. E quando Davi tira Deus de primeiro plano, nós bem sabemos, né? Davi decai, Davi cai no pecado, se afasta do Senhor, entra em ruína. Salmo 50, a súplica de Davi, né? Quando ele vai pedir perdão ao Senhor, uma frase linda que medito muito nesse tempo de Quaresma. Quando Davi pede ao Senhor, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Olha que oração tremenda. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Dai-me de novo a tua vontade, Senhor, na minha vida. Dai-me de novo compreender o que é que o Senhor tem para a minha casa, o que o Senhor tem para o meu dia. Dai-me de novo a alegria de ser guiado pela tua palavra, porque tua palavra é lâmpada para os meus pés. Dai-me de novo, Senhor, aquele espírito de sabedoria, aquele espírito de firmeza. E ele começa a clamar ao Senhor mais uma vez que a sua vontade, a vontade de Deus, se cumpra em sua vida. Gente, a frase que rege a minha vocação também é essa. Quando Deus está em primeiro lugar, quando Ele ocupa o centro da minha vida, todas as coisas encontram o seu devido lugar. Nós sabemos qual é a vontade dEle. Nós sabemos, mesmo sem compreender muitas vezes, como São Paulo vai dizer, né? Ora, nós enxergamos tudo embaçados, como alguém que enxerga o seu reflexo no espelho, mas logo teremos a clareza. Deus vai falar aos nossos corações. E me vem ainda 2 exemplos, agora no Novo Testamento. Maria, né, por excelência, quando o anjo aparece a Nossa Senhora e ela, diante do grande projeto de Deus, diante da grande vontade de Deus, ela diz, como se fará isso? Como eu vou ser a mãe do Salvador se eu não conheço homem algum? Como eu vou conceber, dar à luz um filho se eu ainda não casei com José? E ela, diante do grande mistério de Deus, apenas se coloca dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Clareza de Deus, beleza de Deus, grandiosidade de Deus. Quantas vezes na minha vida, e creio que também na sua vida, a gente não sabe muito o que vai fazer dentro da nossa casa para tomar uma decisão, né? Quantas vezes a gente se ali passa noite, dias, perde o sono, perde o apetite, perde a vida, se perguntando como eu vou realizar isso, como eu vou resolver determinada coisa, como vou pagar essa conta. Muitas vezes nos falta a clareza, nos falta o discernimento, nos falta a sabedoria. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e essa resposta de Maria, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. É Deus que vai nos conduzir.